Vai ser uma mensagem assim, que eu profetizo que você vai recebê-la, que você vai voltar para casa pensando nela, mas que acima de tudo, fique ligado. Se você precisar de beber água, basta você levantar a sua mão, nem precisa de olhar para trás. O irmão Márcio vai trazer até você essa água. Então assim, fica firme, não saia em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar e honrar a sua vida hoje. Amém? Eu quero profetizar uma coisa na sua vida aqui. Eu quero profetizar que você tenha a mente de Cristo, o governo do Espírito Santo, e que você tenha a sua mente aberta para receber a palavra do Senhor. Eu quero que você repita comigo assim: a minha mente está aberta para receber a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então receba aí em nome de Jesus, porque o Senhor quer que você saia daqui entendendo uma motivação. O Senhor quer que você saia daqui entendendo algo precioso para a sua vida. Amém? Então vamos lá, vivendo no Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu quero profetizar que hoje você só sai daqui depois que essa mensagem terminar. Que você não vai se levantar, que você não vai se distrair e que o Espírito Santo vai te ativar hoje para alguma coisa muito especial. Amém, queridos? Ah, não tá, ali está apagado. Eu estava esperando ali. Então, vamos lá. Fique de pé, então. Vamos estar lendo. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus os abençoe. Podeis assentar. Queridos, nós estamos falando de algo muito importante hoje. Estamos falando, eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. Nós somos seres tripartidos. O que significa isso? O que nós temos em nós é espírito, alma e corpo. Quando nós olhamos para nós olhamos para nós e vemos o nosso corpo. Mas não é só isso na sua vida. Não é só isso. Você tem a sua alma e você tem o seu espírito. E o seu espírito é o que te conecta com Deus. O teu espírito é o que te conecta com Deus. É muito interessante. Eu tive uma explicação de como que a pessoa morre. E a explicação é assim. Está vendo aquela luz, aquela lâmpada? Aquela lâmpada acesa, o corpo é a lâmpada que você vê. O espírito é a luz que ilumina. E a alma? Não, a alma é a luz. E o espírito é a eletricidade. Entenderam a situação? Então, como que uma pessoa morre? Uma pessoa morre, ela apaga. É como se fosse isso. Aí o espírito volta a Deus que o deu. A alma fica dormindo, né? Fica apagada. E o corpo volta para a terra. Não é isso que acontece? É desse jeito. Então, quando você entende que você tem um corpo, que nós chamamos de carne, e ela tem vontades, tá? Não pensa você que ela não tem vontade, não. Ela tem muita vontade. Você tem um corpo, você tem uma alma, as suas emoções, o centro das suas emoções, né? Só que essa alma, se ela estiver ativa no espírito, as suas escolhas serão
espirituais. Aquilo que vai ser o centro das suas decisões vai escolher o Espírito. Você está entendendo isso, queridos? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido? Então, nós precisamos de nos lembrar que existe uma vontade de Deus, desse Deus de paz, que nós nos santifiquemos em tudo. É interessante porque a gente hoje acabou de receber, né, essa ministração da ceia. E essa ministração da ceia é muito interessante porque ela evoca um sentimento de que não é só um simbolismo. Isso aqui é algo real. Isso é algo espiritual. Quando nós entendemos que nós tomamos a ceia porque nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós cremos que Ele verdadeiramente nos salvou, quando nós cremos que Ele realmente nos dá nova vida, quando nós cremos que tem que fazer sentido, tem que fazer valer a pena isso que Jesus fez na cruz por nós. Queridos, eu quero profetizar hoje na sua vida que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Porque você vai entender um caminho, e esse caminho é exatamente esse que 1 Tessalonicenses 5:23 está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos nos lembrando que Jesus, Ele veio, Ele morreu, e Ele, quando estava subindo, disse: olha, até que eu venha. Até que eu venha. Então, queridos, nós não podemos estar muito ligados às questões dessa terra, tanto questões ruins como questões boas. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Quando você entende isso, você começa, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai começar a alimentar o teu espírito. A alimentar o teu espírito, porque é isso que o Senhor quer. O teu Pai de amor quer que você entenda isso hoje, porque nós precisamos de ter um espírito regenerado para nós recebermos a nova natureza, queridos. Essa nova natureza, ela só anda, ela só caminha, ela só se move quando nós alimentamos o nosso espírito. A palavra do Senhor diz que o nosso coração, a nossa mente, a nossa tendência é pecaminosa. Nós vamos ter vontade de fazer as coisas que Deus não quer que nós façamos. Mas eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo está dizendo: alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Jesus veio, queridos, e a gente tem que fazer valer a pena aquilo que Ele nos deu. Às vezes a gente não tem muita ideia, porque a gente fala muito assim: é de graça, é pela graça, você não teve que pagar. Mas até, queridos, um brindezinho que você ganha, alguém pagou por ele. Nada chega de graça. Muitas vezes a gente ganha coisas, mas nada é de graça. Tudo tem um preço. E o preço que nós tivemos para que o nosso espírito fosse vivificado foi preço de sangue, foi preço de morte, foi preço de cruz. E eu quero muito que você esteja assim pensando nisso, porque para que você possa viver essa regeneração, você precisa de entender as coisas espirituais. Tito 3, 4 e 5 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nós
nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais uma vez eu quero te lembrar que existe um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Acredito que agora tenham mais pessoas que tenham lido, né? Mas se você ainda não leu, vai lá no YouTube, audiobook. Bom Dia, Espírito Santo, vai lá entender quem Ele é. Queridos, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está com você 24 horas. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar isso, mas você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está com você e habita em você. Por isso que você tem que se preocupar com o que você come. Domingo passado a gente ouviu sobre isso. Às vezes não é só sobre uma bebida, sobre um cigarro, sobre um vício. E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, tá? E eu tenho que falar isso para você. Eu tenho que falar. Cuidado com a internet. Principalmente com coisas ligadas a... Eu esqueci até o nome do negócio. Betes? Betes, né? Que significa jogos de azar, não é isso? Cuidado! Está muito fácil de você entrar nessas coisas. Cuidado, queridos. Eu não sei se você sabe, mas tem uma estatística. Sabe por quê? Porque cigarro, todo mundo vai ver que você está fumando, né? Bebida, todo mundo vai ver que você está bebendo. Mas isso, você entrou na internet e ninguém viu. E aí você gastou o seu dinheiro. Você deixou até de dar o seu dízimo, mas para isso você está usando. Queridos, em nome de Jesus, cuidado. O inimigo não está brincando. O inimigo não está brincando. Então, o Senhor quer que a nossa alma seja restaurada. Amém? O Senhor quer que a sua alma, nossa alma, seja restaurada. Efésios 2, de 3 a 5, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Queridos, em nome de Jesus, existe uma velha natureza, e que de vez em quando ela está querendo voltar. E que você, que nós precisamos de estar aí pensando onde está a nova natureza, porque a velha natureza, ela existe, mas ela precisa de o quê? Estar o quê? Sendo mortificada. E a nova natureza é no Espírito. Então, isso tem a ver com um padrão de santificação dentro e fora. É dentro e fora. E começa por dentro. Porque a natureza, o controle tem que vir de dentro para fora. Então, nós precisamos de estar trazendo a natureza de Deus, que tem a ver com o Espírito em nós, fazendo com que Ele domine a velha natureza que está na carne. E aí, queridos,
é muito importante que a gente pense o seguinte. Repita comigo, domínio próprio. De novo, domínio próprio. Queridos, não tem só a ver com a velha natureza. É quem para essa velha natureza. Não é só você saber que existe uma velha natureza, mas é quem vai parar essa velha natureza. E eu quero trazer um versículo que diz, Efésios 2, 1 e 2 diz, Ele nos deu vida, estando vós mortos em nós, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai sair daqui se submetendo ao Espírito Santo que está em você. Eu quero profetizar que você vai começar a pensar nas coisas que você está fazendo e você vai começar a dizer, não, eu quero Deus na minha vida. Então, queridos, quando nós falamos de nova natureza, nós dizemos que a nova natureza tem que começar a atuar para que a velha seja mortificada. Nós precisamos de trocar isso, nós precisamos de alimentar, fortalecer, nós precisamos de dar espaço à nova natureza. Gênesis 4, 7 diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É interessante que essa palavra, ela está associada àquela palavra que nós lemos, quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, que falava que a oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim não foi aceita. E por causa disso, ele ficou com raiva do irmão. E aí Deus, conhecendo o coração, falou assim, Caim, pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Mas a você cumpre dominá-lo. E a gente sabe que ele acabou matando o irmão, não foi? Né? Ele acabou matando o irmão. Então, Deus conhecia o coração dele. E isso tem a ver com o quê, queridos? Tem a ver com domínio próprio. Tem a ver com você escolher fazer a vontade de Deus e não da sua carne. Porque foi exatamente isso que Caim fez. Não, eu escolho fazer o que eu quero. Eu escolho fazer aquilo que me dá mais prazer. O espírito de vingança estava nele. Então ele pegou e falou assim, vou fazer e acabou. Mesmo Deus falando para eu não fazer, eu vou fazer, eu escolho fazer. E aí, queridos, isso tem a ver com o quê? Domínio próprio, mas domínio próprio tem a ver com o quê? Com o fruto do Espírito. Tem a ver com uma atuação do Espírito em você. Eu quero profetizar isso na sua vida hoje, que você vai sair daqui entendendo caminhos. Eu tenho uma surpresa para você no final dessa mensagem. Eu tenho um presente para você no final dessa mensagem. Aleluia. Quer receber o presente? Então fica ligado, hein? Fica ligado. Porque Deus hoje vai mudar a tua história. Porque você já sabe que quando você deixa o Espírito Santo atuar em você, você vai ser mais do que vencedor. Você vai ouvir o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Isaías diz assim, e o Espírito Santo vai atrás de você, te falando o caminho que você deve seguir. Queridos, que coisa maravilhosa é saber que quando nós somos direcionados pelo Espírito, a gente não vai ser enganado, a gente não vai errar, entende? É a palavra que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés.
A palavra de Deus diz que Jesus é a palavra. Quando nós entendemos isso, queridos, nós estamos entendendo que precisamos de caminhar por fé e não por vistas. Então, o Senhor está dizendo isso hoje para nós. Então, pense nisso, porque tanto no Velho Testamento, o Senhor falou lá no início, domínio próprio, Caim. Você pode ter, cabe você dominá-lo. Não foi isso que ele falou? Cabe, é para você dominar. Então, o domínio próprio também hoje, quando Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Amém, queridos? Aqueles gominhos do fruto, um deles é o domínio próprio. Porque é um fruto que tem todos esses gominhos, né? E aqui diz em Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, revistais do novo homem. Pastora, como que eu vou fazer isso? Você vai entender. Você vai sair daqui, queridos, com um presente. Você vai sair daqui com um presente. E aí, a única forma de você ter o novo homem é você se livrar do velho homem. É exatamente isso, é você se livrar do velho homem. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas, espera aí, quando foi que Jesus falou isso? Quando foi que Jesus falou isso? Então, é muito interessante. Eu tenho mais de 20 anos de ministério pastoral. E não foi poucas as vezes que vieram pessoas para confessar pecados. E a palavra de Deus diz que é importante que a gente pense sobre isso. Você pode se arrepender para Deus, e a confissão, ele diz que você vai ser curado quando você conta para um outro. Aí tem algumas vertentes, né, em relação a isso. Às vezes, pecados que você tem vergonha, que você não conseguiria falar para a pessoa que você pecou, mas você vai precisar de falar para alguém que você confia, que não vai contar para mais de ninguém. E a sua alma vai ser curada. É muito interessante isso, né? Porque isso é necessário sim, tá? Não estou falando de confessionário, não estou falando nada disso. Eu estou falando que se você pode confiar em alguém, que de repente você sabe que aquilo não vai ser bom, se você falar para a pessoa na qual talvez precisasse de ouvir como uma reparação, melhor você não falar. Mas você vai precisar de falar para alguém que você confia e vai orar por você e vai se desligar dessa coisa, desse espírito acusador que está sobre a sua vida. Enfim, isso tudo tem a ver, né, com essa questão. A questão, queridos, é que quando Jesus escreve isso, ele não está nessa situação. Ele não está falando assim, olha, você tem que confessar o seu pecado, que a tua carne é fraca. Não! Ele estava num momento que ele estava junto com seus discípulos orando. E ele falou assim, fica aqui, mas ora aí comigo, tá? Não deixa de orar não. Quando ele volta, os discípulos tudo dormindo. Aí os discípulos todos dormindo, ele falou assim, mas vocês precisam de vigiar mais. Vocês precisam de vigiar mais, porque a carne é fraca. É disso que ele está falando. Ele não está falando do pecado que alguém cometeu. Ele está falando assim, fica aí firme, fica em oração, porque a carne é fraca, mas você está dormindo. Então ele está falando assim, olha, quando você sentir vontade de fazer as coisas espirituais, você vai ter dificuldade porque a carne é fraca. Então é sobre isso que ele está falando. Ele está falando exatamente sobre isso, queridos. Porque o Espírito de Deus, quando nós temos o Espírito em nós, quando isso está ativado em nós, queridos, sabe o que vai acontecer? Você vai querer orar,
Você vai querer adorar. Você vai querer estar perto de Jesus. Você vai querer orar. Você vai querer ler a Bíblia. Gente, você vai estar cheio da unção do Senhor. Vai ser fácil para você. Vai ser fácil para você buscar o Espírito Santo, queridos. Você está entendendo isso? Hein? Está entendendo o que eu quero dizer para você? Sabe por quê, amados? É assim, porque a maioria, vamos ser sinceros, às vezes a gente passa a madrugada acordado, um filmezinho, uma sériezinha, né? Um filmezinho, uma sériezinha, um videogamezinho, né? Um joguinho na internet. Isso é fácil. Passa a noite acordado, tá tudo bem. Agora vai passar a noite em oração para você ver o que vai acontecer. Não vai dar 10 minutos que você vai estar roncando. É ou não é, queridos? É desse jeito. Porque aquilo que estava sendo alimentado não era o teu espírito, era a carne. E sabe o que acontece? Gente, você começou a buscar o Senhor. Começou a orar. Aí a carne, que é muito esperta, ela tem uma defesa. Porque ela não quer morrer, né? A carne quer morrer? Não. Aí ela tem aquele sentimento assim de pré-existência. Não, eu não vou morrer, eu não vou deixar você me matar. E aí o que acontece? Simplesmente você vai dormir. Você vai dormir, você não vai ativar o teu espírito. Porque a tua carne conseguiu, né? Entrar naquele ambiente de todas as formas. Porque se você alimenta o teu espírito, ele ia ser massacrada. Não é verdade? Ela ia ser exposta. Aí o que acontece? Mas você não vai me matar mesmo. Você não vai me matar, eu não vou deixar você me matar. Eu estou aqui firme. Só que o Senhor quer que você fique firme para ativar o seu espírito e não a sua carne. E é sobre isso. É muito interessante, porque é assim. Bom, hoje é domingo, então eu vou ver se eu vou na igreja. Assim, se eu estiver bem disposto, eu vou na igreja. Mas se eu não estiver muito bem disposto, eu não vou não. Vou ficar em casa, que é melhor. Mas na segunda-feira você sabe que você tem que levantar cedo e ir para trabalhar. No domingo você escolheu ficar em casa. Mas segunda-feira você já tinha uma atividade que você não pode deixar de ir. Olha só como é que funciona. Por quê? Porque a carne está assim, maravilhosamente ativada. Então, quando a gente fala da vontade de Deus, de adorar, de fazer as coisas, tem a ver com a minha vontade, a vontade da minha carne. Mas quando é segunda-feira que eu tenho que ganhar meu dinheiro, aí a coisa muda de figura. Porque senão eu deixo de ganhar meu dinheiro, entendeu como é que é o negócio? É sobre isso. Então, queridos, eu quero profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus, que você entendeu o que eu estou querendo dizer para você hoje. Que você entendeu que não dá mais para negociar as coisas espirituais. Que você entendeu que você não vai ler a Bíblia e orar só quando você estiver afim. Você vai ler a Bíblia e vai orar porque você começou a entender uma coisa. Eu tenho que matar a minha carne e edificar o meu espírito, e eu não vou mais abrir mão disso.
É sobre isso, queridos. Não é sobre ter vontade de ler a Bíblia. É você dizer, eu vou ler a Bíblia independente de estar com vontade ou não. É sobre isso. Então eu quero profetizar isso na sua vida hoje, porque João 6:63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aqui, eu quero profetizar isso na sua vida, tá? Você não vai só parar a vontade da carne. Você vai manifestar a natureza espiritual na sua vida. Amém, queridos? Mas não terminou. Eu quero te desafiar hoje. Quero. Irmão Márcio, por favor. Não. É o evangelista. Eu vou distribuir para todo mundo tem que ganhar um, espero que dê. E eu vou ler para você o que está aqui, tá bom? Então diz assim, ó, contrato de Deus, contrato de Deus. Você vai colocar o seu nome, isso é profético, hein, gente? Faço comigo mesmo um contrato de busca diária de Deus. Gastarei diariamente 10 minutos buscando a presença de Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Isso é intencional, tá, gente? Amém? Mas olha só o que está escrito mais, Lerei um capítulo da Bíblia nos primeiros 5 minutos e passarei em oração os últimos 5 minutos. Olha só. Me empenharei em buscar a Deus logo no início do dia. Mas ainda que isso não aconteça, presta atenção. Não irei dormir sem antes passar 10 minutos com Deus. Olha só, gente. Presta atenção. Não passarei os 10 minutos só lendo a Bíblia. Outra coisa, hein? É um contrato. Ou só orando. Não é assim. É 5 minutos para cada coisa. Mas sempre dividirei o tempo para dedicar-me tanto a ouvir a Deus através da sua palavra, quanto fazendo Deus ouvir minha voz através da oração. Terei toda a liberdade para ler o capítulo bíblico que quiser e para orar sobre o que quiser. Mas, olha só, presta atenção. Presta atenção. Mas não terei liberdade para deixar de buscar a Deus, seja no dia que for. Não terei, tem que ser de todo dia. Tem que ser todo dia. Se eu falhar um dia, não poderei recuperar no dia seguinte buscando a Deus 20 minutos. Não é sobre isso. É 10 minutos diário, então trata de se alinhar com os teus 10 minutos diários. Apesar de poder buscar a Deus pelo tempo que quiser, não poderei orar e ler a Bíblia por 70 minutos num só dia, como se fosse toda semana. Não é para fazer assim. É 10 minutos por dia, todos os dias. Ainda que 10 minutos representem somente 0,7% do meu dia, não me importarei com a pouca quantidade de tempo. Não me importarei com a pouca quantidade de tempo. Pois o importante é estar com Deus pelo menos 10 minutos por dia. Todos os dias. Assim sempre cumprirei o propósito da adoração. Contando com a ajuda do Espírito Santo, assino este contrato. Queridos, é pegar ou largar. Só assina se você tiver realmente desejoso de 10 minutos por dia, não deixar de fazer isso diariamente. É 5 minutos orando e 5 minutos lendo a Bíblia, um capítulo da Bíblia, onde você quiser, mas não acumula, não é sobre acumular, é sobre constância.
é você entender que o teu espírito precisa de ser alimentado, e se você alimentar ele 10 minutos por dia, você vai ser uma bênção, uma potência nas mãos de Deus. Fique de pé, vamos estar orando. Eu quero que você levante esse papel agora. Então, você vai levantar. Mas eu quero que você assine isso aí, hein, gente? Assinar e datar. Que isso aí é sério. Vocês não têm noção o que isso significa. Isso aí é o Espírito Santo começando a atuar na sua vida e você sendo mais do que vencedor. Vencedora. Você sabe o que é isso, gente? Vocês entenderam a palavra? Gente, eu quero profetizar que você vai... Meu Deus. Meu Deus. Eu estou vendo aqui pessoas completamente cheias do Espírito Santo. Nossa! O que o papai vai fazer hoje vai ser um negócio sobrenatural. Meu Deus. Levanta aí com fé. Levanta com fé a sua folha. Mas levanta com fé mesmo. Levanta com fé, mesmo que você não tenha assinado. Depois você vai assinar. Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, declarar a tua unção dobrada sobre o teu povo nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, que esse papel não é apenas um papel. Eu quero declarar que isso é um contrato que estamos fazendo contigo, Senhor. E que isso é muito espiritual. Senhor, nós consagramos esse contrato a Ti agora. Porque nós não vamos nos esquecer dele. Nós não vamos nos esquecer que diariamente nós vamos alimentar o nosso espírito por 10 minutos. Lendo a tua palavra e ouvindo a tua voz. Senhor, eu quero profetizar que nós não vamos negociar. Nós não vamos, Senhor, passar para o dia seguinte. Não vamos fazer isso diariamente. E nós consagramos, Senhor, a Ti. Consagramos a Ti, Senhor, esse contrato, porque nós cremos que a partir de hoje, quem vai falar, dominar, Senhor, as nossas decisões será o Espírito Santo. Por isso, meu Pai, eu quero Te agradecer por esse privilégio que nós temos de estar na Tua casa e podermos, Senhor, através dessa atitude, nos santificarmos. Sermos, Senhor, santos através de uma direção que Tu nos dá. Porque eu sei que Tu vai continuar falando ao nosso coração. Eu sei que o Teu povo não será mais enganado. Se tem pecado, vai ser destruído. Porque o pecado não terá mais domínio sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Aqui, vem cá. Elas querem ser recebidas. Eu queria chamar a irmã Thelma, a irmã Tânia e a Nádia aqui. Vem cá. Ô, Glória. Vem cá, Nádia. Assim, é muito legal isso, porque no dia do batismo, uma das coisas que eu fui muito enfática, eu até levei, sabe, assim,
eu levei blusa. Se tivesse alguém que quisesse se batizar lá naquele momento, não foi, Mariana? E aí eu vejo isso, né? Deus, ele vai fazendo esses moveres assim, depois, lógico, que a gente vai cuidar de vocês. Mas essas queridas irmãs querem ser recebidas na nossa igreja agora. Gente, isso é muito maravilhoso, viu? Elas são batizadas, tá, gente? E nós vamos recebê-las. Gente, que coisa linda que papai está fazendo hoje, né? Então, assim, nós vamos estar, assim... Olha, irmãs de sangue, que bênção. Nós vamos estar agora recebendo essas irmãs amadas, viu? Então, fique de pé, porque elas querem ficar aqui conosco, elas querem estar aqui conosco. Que coisa boa. A gente pode perguntar, né? Perguntar. Gente, levante as suas mãos. Aleluia. 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 Senhor, nós te agradecemos pelas vidas, Senhor, da irmã Tânia e da irmã Thelma. Meu Pai, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, Senhor, que Tu estás fazendo neste lugar. Eu sei que Tu estás fazendo muito mais. Senhor, nós estamos recebendo bebês aqui. Estamos recebendo vidas aqui. E esse mover não é um mover, Senhor, que vem da nossa carne, vem do nosso espírito. E eu quero abençoar, Senhor, a Thelma e a Tânia nesse momento. Senhor, eu quero profetizar que a igreja metodista da Ilha do Governador as recebe como família espiritual. Elas não vão estar mais sós. Elas agora têm uma cobertura espiritual. Senhor, muito obrigado por esse mover que Tu estás fazendo neste lugar. Continua fazendo, Senhor, nós queremos. Continua fazendo, por favor. Continua fazendo, Jesus. Continua. Pai, muito obrigada. Nós te adoramos, queremos abençoá-las, queremos, Senhor, profetizar que Tu renova a armadura delas. Traz, Senhor, uma blindagem especial sobre as suas vestimentas. Senhor, tudo em nome de Jesus, o que estava difícil não será mais difícil em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos um novo tempo na vida delas, Senhor. Nós profetizamos que o Espírito Santo, Senhor, está trazendo vida em abundância. Nós estamos profetizando, Senhor, em nome de Jesus, que elas se sentem fortalecidas no seu espírito. E que aquilo que elas precisam, Senhor, no seu corpo e na sua alma, será restituído em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós glorificamos o nome de Jesus, Senhor. Glorificamos o Teu nome. Muito obrigada por isso que Tu estás fazendo hoje aqui. Nós não programamos isso, Senhor, mas isso já estava no Teu coração. E nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja diga assim: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Agora umas 5 mulheres vêm aqui abraçá-las.
Pode se sentar, queridos, pode se sentar. Irmão Márcio, o papel deu para todo mundo? Deu. Ah, tá bom. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Oh, Jesus. Queridos, a última coisa agora que eu queria que a gente estivesse nesse momento. Não dá para a gente encerrar esse culto sem eu te fazer uma pergunta, para que você possa estar assim, pensando. Eu não sei se tem alguém aqui, porque a gente falou de Jesus, né? A gente falou sobre Jesus, a gente falou sobre o Espírito Santo, mas você não tem o Espírito Santo se você não aceitar Jesus. Então, se você precisa de aceitar Jesus hoje, para você ter certeza que o Espírito Santo está em você, eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui que ainda não aceitou, que não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, que gostaria de fazer isso? Porque eu quero cuidar de você, eu quero abençoar a sua vida. Só levantar a mão, que a gente vai abençoar a sua vida. Queridos, é muito importante você entender isso. Quando nós falamos sobre aceitar a Jesus, nós estamos falando de deixar o Espírito Santo atuar em nós. Vai pensando aí, tá? Se você ainda não fez isso, não saia daqui sem receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Fale com um irmão, uma irmã, que você tenha mais facilidade. Não saia daqui sem aceitar a Jesus. E eu queria agora só que você se colocasse de pé, porque eu quero agora, né? Eu creio que você assumiu isso, que você vai levar esse contrato para sua casa e que você está assim decidido diariamente a experimentar 10 minutos com Jesus. Mas eu sinto que eu devo fazer essa pergunta: se você tem alguma necessidade que você gostaria que a gente orasse por você, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você tiver alguma necessidade, alguma coisa que você queira que a gente ore. Tem alguém que queira receber alguma oração especial? Pode vir em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos, queridos.
em nome de Jesus. Nós estamos pedindo o espírito de cura, anjos da cura, venha manifestar aqui os teus sinais agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai manifestando os teus sinais aqui, em nome de Jesus, que volte ao normal agora. Em nome de Jesus, volta ao normal. Que toda dor, que todo desconforto, que tudo aquilo que está trazendo escassez na sua vida, hoje a abundância do Espírito Santo estará começando a gerar vida no seu corpo. Nós estamos dizendo agora, em nome de Jesus, que haja vida, vida em abundância. Nós profetizamos que volte ao normal. Aliás, nós estamos trazendo decretos de vida, dizendo, ordenando que volte ao normal. Em nome de Jesus, volta ao normal. Em nome de Jesus, volta ao normal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que volte ao normal. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos cura, profetizamos restauração e dizemos que a vida do Senhor Jesus Cristo volte agora a reinar, em nome de Jesus, e que todo mal saia, em nome de Jesus. Sejam curadas, libertas, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós dizemos, a partir de hoje, a cura na barriga, a cura no seio, em nome de Jesus, vai sendo curado, para a glória do nome de Jesus. Anjos da cura, venham agora e manifesta o poder de Jesus. Espírito Santo, vai enchendo agora, e vai fazendo o teu milagre, e que o nome de Jesus seja glorificado, em o nome de Jesus, amém. Podem sentar, Jesus abençoe. Receba a bênção, queridos, receba a bênção. Essa semana é semana de GI, de célula, tá bom? Até a semana do dia 20 é semana de célula.